Ao longo de todo o ano, a gente conversa aqui a cada 2 semanas com o Cid Torquato, que é o CEO do ICOM e que a cada vez que bate papo com a gente traz algum assunto que nos dá esperança, outros que nos dá preocupação. E chegou o momento da gente fazer meio que um balanço das ações ao longo do ano. A gente falou sobre eventos importantes, sobre lançamentos de tecnologias, a gente falou sobre legislação, falou sobre preocupações com legislações. E não foge muito disso, né, Cid? Todo ano a gente tem que ter os olhos abertos para o que vai mudar e o que pode evoluir, porque a gente só pode pensar na perspectiva da evolução para a vida da pessoa com deficiência, né? Boa tarde para você. Boa tarde, Ronald. É muito bom estar aqui com você. Ronald, antes de mais nada, antes da gente começar a nossa conversa, gostaria de mais uma vez agradecer a você, a equipe da Band, todo mundo aí que tornou possível essa nossa conversa quinzenal, por essa oportunidade tremenda da gente discutir um tema que é tão pouco discutido por aí. Então, é um enorme prazer para mim, um orgulho, uma honra estar aqui com vocês a cada 15 dias. Muito obrigado. Que isso, Cid, que isso. Pra gente é um orgulho muito grande. A gente só tá pisando na bola em uma coisa, que é marcar um encontro da gente aí que até agora não aconteceu. Mas uma hora a gente vai conseguir finalmente fazer um encontro fora do ar aqui para bater papo sobre as coisas do trabalho e da vida aí. E eu não tenho certeza que oportunidades não faltarão. Ô Cid, me fala uma coisa. Se a gente fosse pegar lá no começo do ano, no que diz respeito ao trato da pessoa com deficiência sobre as leis que são colocadas em prática e aquelas que a gente gostaria que fossem cumpridas à risca, o que mais a gente poderia destacar, mais poderia trazer como evoluímos de alguma forma sobre algum aspecto? Olha, Ronald, a gente evoluiu sim. O copo está metade cheio, vamos dizer assim, mas ainda num ritmo muito, muito lento. As pessoas com deficiência continuam sendo o segmento mais vulnerável, o segmento mais esquecido, com menos políticas públicas direcionadas a ele, e isso impacta a vida, a gente sabe, de mais de 20 milhões de brasileiros. Não é pouca gente, não. Então, os avanços que a gente discute aqui, que realmente estão acontecendo, mas estão acontecendo num ritmo que parece que a demanda é que nem o metrô. Quando fica pronto o metrô, ele já não cabe mais. Demora tanto que na hora H já não serve mais para aquilo que era originalmente planejado, né, Cid? É um pouco assim, né? Então, de novo, eu acho que falta a grande questão, como a gente já discutiu aqui, é que essa questão relativa às pessoas com deficiência é uma questão de respeito a direitos, respeito à lei. E isso é grave, porque, em grande medida, a legislação não é nem conhecida, muito menos cumprida. Então, o ponto central dessa discussão legal é a Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa com Deficiência, a famosa LBI, que está em vigor desde 2016, e até agora. A gente sempre fala disso aqui, os principais artigos não foram regulamentados. Então, nós temos lá uma lei que é considerada moderníssima, inclusive internacionalmente, os direitos estão lá, mas estão lá de forma que eles não podem ser materializados no momento, por falta de regulamentação. E quem falha nesse processo, Cid? É o Executivo Federal, é o Executivo Estadual? A sanção, a regulamentação, depende de quem exatamente? Olha, todo mundo falha nessa história, porque um montão de gente participando de várias formas desse processo. Então, a grande falha é, com certeza, do governo federal. É ele que regulamenta as leis. Então, o governo passado, os governos passados, conturbados, não regulamentaram. Então, existe uma grande expectativa que ainda nesse mandato do presidente Lula, algumas dessas questões fundamentais sejam regulamentadas. E outra, aí você vê como não é só a culpa de um. Se nós tivéssemos entidades, associações fortes,
bem articuladas, com um apoio financeiro, né? Essa questão da regulamentação, ou essas associações iam fazer pressão e conseguir que a legislação fosse regulamentada da forma como tem que ser, ou elas poderiam entrar com medidas judiciais, como mandato de medidas judiciais junto ao Supremo, que é o mandato de injunção, né, obrigando o Executivo a regulamentar essas leis. Então, quer dizer, a gente carece também, hoje em dia, o movimento político das pessoas com deficiência, na minha humilde opinião, carece de uma melhor organização, de entidades mais fortes e de lideranças que realmente abracem a causa e levem essas questões para onde elas têm que ser levadas. Mas por que isso não acontece, Cid? Se politiza muito os temas e se traz pouca efetividade para as discussões? As nossas entidades são muito fracas. Então, você tem uma disputa fratricida entre o grupo que são várias entidades, né, que não aceitam nenhuma solução que não seja a educação plenamente inclusiva, ou seja, todo mundo dentro da mesma sala de aula, não importa o grau, o nível da deficiência da pessoa, e tem aquelas outras várias entidades que discordam, que acham que sim, educação inclusiva tem tudo a ver, mas que existem crianças, jovens, em função da gravidade das suas deficiências, que não fazem sentido, não faz sentido eles estarem na mesma sala de aula do que os demais alunos. Então, essa é uma divisão no movimento político das pessoas com deficiência que acaba enfraquecendo o movimento. Perfeito. Ô Cid, tem vários aspectos ligados à legislação. Alguns desses aspectos estão ligados à proteção de dados e ao acesso, à acessibilidade de meios de tecnologia. Por exemplo, o Rodrigo Ibrahim, que é de Joinville, está mandando uma mensagem aqui para a gente. Ele trabalha com acessibilidade digital e ele diz: é impressionante a quantidade de sites não acessíveis no Brasil. Não há interesse de grande parte das empresas em ter acessibilidade desses sites. Por que isso acontece em si? As pessoas não enxergam esse mercado, essa possibilidade e, principalmente, a legislação de que você precisa fornecer esse tipo de acesso? Olha, em grande medida, infelizmente ainda, as pessoas com deficiência representam um segmento quase que invisível, né? Você vê gente com deficiência na rua? Você vê quando você vai ao shopping, você olha e você vê pessoas com deficiência? Não, muito pouco. Então, eles são um segmento invisível. O que acontece especificamente com relação à acessibilidade digital? O artigo 62 da LBI fala que todos os sites de operação no Brasil têm que ser plenamente acessíveis. Esse é um artigo que precisa urgentemente de uma regulamentação. Por quê? A regulamentação vai dizer, olha, para efeitos do artigo 62, considera-se o padrão, né, de acessibilidade digital este aqui. Né? Bom, e por que isso não foi feito até agora? Porque até agora não existia uma norma brasileira sobre acessibilidade digital. A gente já conversou sobre isso aqui. Quando eu era secretário lá, uns 4, 5, 6 anos atrás, nós criamos na ABNT um grupo de trabalho que nesse período fez 2 normas. A norma brasileira de acessibilidade em aplicativos, é 17060, e agora a nova, que se eu não me engano é 17225, que vai ser lançada agora no começo desse ano, que é a norma brasileira de acessibilidade digital em sites. Então agora, tanto o Poder Público Federal, né, o governo federal, vai poder regulamentar usando essa nova norma, ou né, a pessoa que se sentir lesada vai poder entrar na justiça e questionar, mesmo sem regulamentação, e apontar
né, dizer que tem essa nova norma, e aí o judiciário vai decidir. É aquilo que eu sempre digo, né? O executivo, o legislativo conseguem empurrar com a barriga. O judiciário já não. Se você entra com uma ação no judiciário, eles são obrigados a decidir. E com certeza vão decidir em favor, né, da pessoa com deficiência. Esse modelo né, de acionamento do judiciário em questões-chave não é muito utilizado no Brasil. Isso é algo que se utiliza muito nos Estados Unidos, né, ações, as class actions, né, que seria aqui as ações civis públicas, são muito pouco usadas aqui no Brasil. Se nós tivéssemos entidades mais fortes, provavelmente nós teríamos né, mais questionamentos judiciais sobre essas questões que são chave para as pessoas com deficiência. Ô Cid, a gente aqui nas nossas conversas acompanhou ao longo do ano a realização de muitos eventos, né, que tratam da questão da pessoa com deficiência, seja para tratar de temas amplos e que podem falar de legislação, entre outras coisas, e muitos com o avanço da tecnologia para melhorar a qualidade de vida de todos. Como é que você tem visto a amplificação desse tipo de evento e principalmente o espaço para que ele seja visto na mídia e não seja visto especificamente para as pessoas que vão buscar essas soluções? Olha, a LBI também ainda não está regulamentado o artigo que obriga os eventos públicos no Brasil a terem 3 tipos de recursos de acessibilidade. Libras, ou seja, né, intérprete de Libras, tradução para Libras, legenda ou closed caption, né, e audiodescrição. Então, lentamente, alguns segmentos, alguns eventos vêm se valendo, agregando esses recursos, principalmente o intérprete de Libras, que é o intérprete de Libras, eu digo. Eu usava o intérprete de Libras como um fenômeno político, né, para dizer, olha, e alguns eventos estão fazendo isso, a gente se preocupa. Na verdade, quem contrata muitas vezes nem sabe se aquele intérprete está fazendo um bom trabalho ou não, se está traduzindo direito ou não, mas isso já começa a ser, não vou dizer um padrão, mas começa a ser mais e mais utilizado. Então a gente precisa, de novo, da regulamentação da LBI, para que daí não tenha desculpa. Todos os eventos vão ser obrigados a ter esses recursos de acessibilidade, que servem basicamente para os surdos, né, o Libras e legenda serve para também outros públicos, e audiodescrição, que é voltado para os cegos, né, que é para descrever, aumentar, né, a experiência do participante cego, dando a ele, né, verbalmente, em geral, por um fone de ouvido, mais detalhes sobre o que está acontecendo naquele espaço. Então, né, descreve a roupa das pessoas, descreve, né, o ambiente, os slides que estão sendo mostrados e por aí vai. Então, então, esses recursos estão aí, todo mundo já conhece esses recursos, mas eles são ainda muito pouco utilizados. Quero agradecer a mensagem aqui do nosso ouvinte. Isso mobiliza as pessoas. O Cláudio mandou mensagem aqui dizendo que tem uma filha com autismo, que vai fazer 6 anos em janeiro, e ele ganhou em primeira e segunda instância o direito para que ela tivesse um profissional de apoio, que jamais existiu. Ele diz, para minha surpresa, a Prefeitura de Cubatão a encaminhou para começar no ano que vem numa escola estadual. Disseram que ela não iria se adaptar por causa das terapias na escola que ela estudou antes, na Bahia. 27 crianças com autismo, todas foram encaminhadas para o Estado e ele aguarda que isso efetivamente aconteça. Não é por falta de busca das pessoas por soluções, viu, Cid? Cada vez mais a gente vê as pessoas tentando e buscando e tentando fazer valer o direito que deveria ser garantido por lei para elas, né? E outra, Ronald, entrar na justiça, você sabe que não tem muita gente que resiste, então acaba não exercendo o seu direito e por razões várias, inclusive pelo custo, muitas vezes, não vai buscar uma solução junto ao judiciário.
Então é importante, né? A gente falou isso aqui, acho que na nossa última conversa. É muito importante judicializar, é muito importante buscar o judiciário quando você tem alguma violação de direito. Porque, de novo, o tema são direitos. Então, é o direito que tem que prevalecer. Se existe alguma violação contra ele, essa violação tem que ser combatida. E o que acontece muitas e muitas vezes? As pessoas deixam passar, não vão atrás o telefone, não vão atrás dessas questões e fica o direito, né, elas ficam na mão, ou seja, com o direito, não podendo exercer o seu direito. Então, eu repito aqui para quem nos escuta, se tiver alguma violação de direito com relação, né, às pessoas aos seus filhos com deficiência, parentes com deficiência, amigos com deficiência, busquem a justiça. Hoje você tem muitos advogados aí bons que trabalham eminentemente com essa questão, né, de acessibilidade e inclusão da pessoa com deficiência. Eu falei para você, né, inclusive recebi várias mensagens em função da nossa última conversa, que a gente está criando, né, um instituto, ou seja, não está claro ainda muito bem o que vai ser, mas uma operação exatamente para isso, para ajudar pessoas de baixa renda, principalmente, a buscarem gratuitamente, ou seja, a gente não vai cobrar seus direitos junto ao judiciário. E, de novo, é importantíssimo que isso seja feito, porque aí, buscando o judiciário, vai ter uma decisão. Ficar esperando, infelizmente, ações né, do executivo e do legislativo, né, você vai ficar na mão. Até porque eu mandei hoje para você, Ronald, um assunto recente aí, né, que é a questão, né, nessa questão da reforma tributária. Do PL 4614, que trata do BPC, né, Cid? Do BPC. O BPC, de novo, estão querendo mexer no BPC. O BPC já hoje... mexeram, né, Cid? Depende de como isso daí vai ser vetado ou não, né? Exatamente. Está todo mundo esperando que o presidente Lula vete o artigo que limita o BPC apenas às pessoas com deficiências medianas ou severas. Né? Hoje ele vale para todo mundo, o que está correto, né? Tem que ser para todo mundo mesmo. Já é tão difícil você conseguir o BPC em função de são só as pessoas muito, perdão pela palavra, muito miseráveis que conseguem. Você tem que ter uma renda per capita máxima, né, na família de meio salário, de um quarto de salário mínimo. Então, né, imagina só quanta gente, né, que realmente precisaria desse auxílio, que é em torno de um salário mínimo mensal, dado a, né, pessoas com deficiência e idosos de baixíssima renda. Quantas pessoas batem na trave? Quantas pessoas acabam muito necessitadas, acabam não conseguindo o benefício? Então, de novo, lá no Congresso estavam tentando tirar mais esse direito das pessoas com deficiência. E isso acontece também, Ronald, iniciativas com relação à lei de cotas, né, querem diminuir, né, o impacto da lei de cotas, minimizar o que hoje é praticado em termos de lei de cotas, né, querem flexibilizar, né, a lei de cotas. Então, de novo, as pessoas com deficiência, infelizmente hoje, nosso segmento é o segmento né, mais vulnerável da sociedade, né, e mais sujeito a violações de direitos, mais sujeitos a agressões físicas, né, a gente sabe, né, jovens, principalmente com deficiências intelectuais e deficiências sensoriais, o nível de agressão é altíssimo, né, na sociedade aí, de estupros, né, de violência em geral. E, né, a gente, Ronald, voltando ali para a sua pergunta inicial, a gente precisava conseguir dar um jeito, né, de blindar, né, as conquistas existentes. Sim. E não ficar nessa ameaça constante, né,
esse medo de sempre perder um direito, porque, né, quem é responsável por criar essas leis e tudo mais, né, ou melhor, a sociedade como um todo não dá valor às pessoas com deficiência, ou seja, desrespeitam, né, os direitos das pessoas com deficiência. Esse papinho de flexibilização normalmente é oriundo de quem jamais teve contato e pelo jeito nem quer ter com ninguém que tenha efetivamente a necessidade do benefício, né? E aí cria-se essa ilusão de que não, nós vamos normatizar isso aqui. É o seguinte, quando começa esse papo é para acabar. É para acabar, porque cortando isso, você vai tirar do cenário um sem número de pessoas e vai desalentar outras tantas. Isso é inevitável acontecer, inevitável. Isso vale não só cotas para pessoas com deficiência, cotas para negros, e que tudo isso é oriundo de uma sociedade que não se construiu da maneira correta. É uma correção de rumo, é uma tentativa de se corrigir o rumo. E não vem com papinho de meritocracia, porque aqui não terá espaço para isso, pelo menos enquanto eu estiver falando. Meritocracia até a página 2. A outra é igualar minimamente todos os erros cometidos ao longo do tempo, viu, Cid? Você tem total razão. E é maluco, né, como a gente vê, ainda nos dias de hoje, nos dias onde, em teoria, a sociedade está valorizando a diversidade humana, como quando tem que cortar verbas, orçamentos e por aí vai, sempre cortam dos coitadinhos, dos que mais precisam. Né? É maluco isso. É maluco, é maluco. É uma coisa sem nexo e a gente a cada ano vai só girando essa roda cada vez mais e do mesmíssimo jeito, lamentavelmente. Ô Cid. Inclusive, só para terminar aqui a nossa conversa, né, a lei de cotas, francamente, precisaria de um aperfeiçoamento. Até porque ela nem ela chama lei de cotas, mas na verdade é um artigo perdido numa legislação de previdência, quer dizer, que ela foi incluída ali meio à época, né, 30 anos atrás, né, dessa forma. Então, precisaria ter uma lei mesmo de cotas, com todos os seus pressupostos e valorizando essa coisa toda. Por que o movimento das pessoas com deficiência não defende essa revisão? Porque todo mundo tem certeza que, se for discutido, vai ser, ou seja, vai ser flexibilizado, vai ser cortado, vai ser diminuído, né, e, mais uma vez, né, os fracos se dando mal. E a gente abre esse espaço sempre para defender todo o assunto que diga respeito à vida da pessoa com deficiência, e sempre as discussões têm o objetivo de engrandecer o assunto, torná-lo público, torná-lo factível de ser entendido por todas as pessoas de todos os segmentos. Cid, muitíssimo obrigado pela tua participação aqui. Um feliz ano de 2025 para você, para todos nós, e que os nossos encontros quinzenais continuem aqui com a corda toda, tá bom? Ronaldo, muito obrigado mais uma vez. E olha, 2025 vai ser um ano especial para as pessoas com deficiência. Vamos começar o ano com essa convicção. É isso aí. Cid, grande abraço. Tchau, obrigado. Valeu.